Vamos completar, inshallah, o versículo que nós tínhamos começado nas aulas passadas sobre Surat Al-Hujurat. Inshallah, a partir de agora nós vamos andar mais rápido para terminarmos essa sura e começarmos com uma outra sura, inshallah. Nós falamos sobre os primeiros versículos da Surat Al-Hujurat, a surata dos aposentos, a sura número 49, e nós chegamos no versículo número 7. Né? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu, isso no versículo 6, In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou algo importante aqui. Nós falamos que isso tem motivo da revelação desses versículos, que quase a maior parte dos versículos do Alcorão, eles têm motivo. Por que foi revelado esse versículo? Em qual momento? Qual o motivo? E Allah subhanahu wa ta'ala, ele como se estivesse colocando para nós no tempo do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que tudo que está no Corão, ele foi colocado em prática no tempo do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, para a gente saber que o Corão ele não foi somente recitado, mas sim praticado. Tá? Então, até os erros que os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles tinham, isso aconteceu para que Allah subhanahu wa ta'ala revelasse os versículos para que aquilo fosse consertado e para ser um ensinamento geral para as pessoas até o dia do final. Inclusive os ulama, o que eles fazem? O que eles falam? Eles falam sobre os versículos e o motivo da revelação desses versículos. Eles falam: Al-ibra laysat bi khusus al-sabab. A reflexão não é somente por motivo daquilo que aconteceu para ser revelado, mas a reflexão do versículo é para ser uma regra geral para os muçulmanos até o dia do final. Só que nós temos um exemplo dessa reflexão, né? Então aqui nós falamos sobre um dos companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, falamos sobre a história dele, que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam mandou ele para uma tribo chamada de Bani Mustaliq, que se converteram ao Islã, e ele ordenou que uma pessoa no ano que vem, depois de um ano, porque a partir do momento que eles se converteram ao Islã, se eles têm uma riqueza, então essa riqueza, como nós tínhamos falado antes sobre o zakat, a riqueza necessita de duas condições. A primeira, você ter a riqueza acima daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou para você pagar o zakat. A segunda é passar um ano lunar. Então essas pessoas se converteram em ano tal, e o profeta Muhammad a.s. disse para eles: daqui a um ano eu mando uma pessoa para que ele pegasse o zakat de vocês. Então, porque tem um governo islâmico aqui, que é o profeta Muhammad a.s. Então ele determina em relação a zakat a ser distribuída entre os pobres dessa tribo. Se essas pessoas, eles são todos ricos, então ele determina para um outro lugar. Então a determinação volta para o governador, que seria o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ou aqueles que vêm depois do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e destinam esse zakat. Então ele falou para Bani Mustaliq que eu mandarei uma pessoa daqui a um ano para que pegasse o zakat de vocês. E realmente ele mandou uma pessoa depois de um ano, e as pessoas, quando souberam da vinda desse companheiro, ele se sentiu que tinha algo antes do Islã dele e deles. Tinha uma intriga entre eles. O que eles fizeram? Eles souberam da vinda, que era dia tal. Então, nesse dia, o mensageiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegaria. Então, nós vamos sair para recebê-lo na nossa cidade. Então, eles iam receber o mensageiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para enobrecer essa pessoa que veio através do profeta Muhammad alayhi sallam, com a mensagem dele para pegar o zakat, entregar para o profeta Muhammad alayhi sallam. Esse companheiro, ele pensou que eles estavam se preparando para agredi-lo, porque tinha algo de intriga entre ele e eles antes do Islã, e ele não chegou na cidade
quando viu as pessoas saindo de uma forma e tal, ele voltou do caminho, voltou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele que eles me pediram o zakat, não quiseram pagar e quiseram me matar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou Khalid ibn al-Walid com o exército para chegar lá e ver se realmente essa história é correta ou não. E disse para ele, antes de você chegar, veja se tem o adhan, se eles estão praticando a oração ou não. Se não estiverem praticando a oração, isso significa que eles realmente também impediram o zakat. Então, você pode ir contra eles e tal, porque eles furaram o pacto com o profeta Muhammad a.s. e realmente quiseram matar o seu mensageiro. Enquanto Khalid al-Walid ele vinha para Bani al-Mustaliq, o líder de Bani al-Mustaliq, quando viu que eles não viram aquele companheiro que estava vindo até eles, quando viram que ele atrasou, ele foi logo até o profeta Muhammad a.s. foi lá para perguntar para o profeta Muhammad a.s. que nós estávamos esperando o seu mensageiro nesse dia, só que até agora não chegou ninguém. O profeta Muhammad a.s. tinha mandado Khalid al-Walid. E o profeta a.s. disse para ele, mas vocês não impediram o meu mensageiro, o zakat, e quiseram matá-lo? Eles falaram, não, nós estávamos preparados para recebê-lo. Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos dizendo, Ya ayyuhalladhina amanu, aqueles que creem em Allah, in ja'akum fasiqun binaba. Fasiq é uma pessoa que ele saiu da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, você chama ele de fasiq, aquele que deixou de cumprir uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah subhanahu wa ta'ala aqui que ele fala, aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, ele está falando isso para quem? Para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para nós também. In ja'akum fasiqun binaba. Se uma pessoa que pratica o pecado, ele vem com um assunto, com uma palavra, uma fofoca, qualquer questão que possa prejudicar as pessoas, in ja'akum fasiqun binaba. Naba quer dizer um khabar. Khabar é uma notícia, com algo a ser falado. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu, que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirmasse se isso é verdade ou não. Então isso também é para nós. O fulano ele falou tal de você. Eu vou lá matar ele, vou fazer não sei o que, tal, isso, aquilo. Não. Veja se realmente foi falada essa palavra. Veja se realmente esse comentário é correto ou não, antes de você agir. Tá? Então Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatabayyanu, tá? E se vocês não fizerem isso, an tusibu qawman bijahala, que vocês possam atingir um povo por ignorância da notícia que chegou até vocês, e vocês atingirem eles. Imagine se Khalid al-Walid chegasse lá e fosse lá para guerrear contra eles, quantas pessoas iriam morrer, quantas pessoas iriam se machucar. A notícia que chegou falsa ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, então aquilo lá se tornou o quê? Isso se tornou uma regra geral. E Allah subhanahu wa ta'ala na Surah Al-Hujurat, ele nos ensina a maneira que nós devemos conviver com a nossa sociedade, com as pessoas ao nosso redor. Então essa é uma das maneiras, uma das questões que chegaram até você. Isso é uma regra. Se alguém chegar e falar para você mal de uma pessoa, então você tem, não, o Islam ele te ensina a fazer o quê? Você não levar em consideração, a não ser que você tenha certeza e seja é uma notícia que realmente foi dita, é algo real, é algo tal. Antes disso você não pode. Às vezes você xinga, às vezes você bate, às vezes você toma uma decisão e tal. E isso, o Islam ele nos ensina essas questões. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Aí vocês se tornam, com a reação de vocês, se vocês reagirem devido a essas palavras ou a esse comentário, vocês se tornam arrependidos pelas consequências do que vocês fizeram. Então, as consequências seriam o quê? As consequências é uma guerra.
daquelas palavras desse sahaba que chegou e falou para o profeta Muhammad alaihi wasallam, eles queriam me matar. Então vamos matá-los. Foi mal entendido do primeiro, então foi. Foi mal entendido. Tá? E como nós falamos, Allah subhanahu wa ta'ala, ele prepara no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que isso aconteça, para que seja exemplo para nós. Tá? Esse sahaba que foi lá, é um sahaba. E os sahaba, eles não são profetas, eles podem errar e podem acertar. E quando eles erram, eles não permanecem no erro. Eles se arrependem para Allah subhanahu wa ta'ala. É assim que nós devemos fazer. Tá? Então, a regra aqui não é tudo que você ouve, você deve levar em consideração, tá? E a reação sua não deve ser conforme aquilo que você ouviu das outras pessoas sobre uma pessoa. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele continua os versículos dizendo: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, e saibam que entre vós está o mensageiro de Allah. Isso é para os companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam ou para nós também? Para nós também. O profeta está entre nós? Sim. Como? Exato, nos ensinamentos. Nos ensinamentos dele, na sunnah dele, na biografia dele, que a gente está aprendendo sobre a biografia dele, nos ensinamentos que ele passou para nós, no exemplo que ele tinha sobre o Islã. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele continua entre nós, tá? Ele continua entre nós com as suas palavras, com seus exemplos, com a sua biografia, tá? Com os hadith que ele passou para nós, tá? Então o profeta continua entre nós. Então nós temos que aprender através do profeta Muhammad alaihi wasallam como é que ele conduzia as situações, como é que ele explicava, o que ele dava para nós de regras para que a gente siga na nossa vida. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. Se ele obedecesse vocês em muitas questões, isso se tornará dificultoso para a vida de vocês. لَعَنِتُّمْ الْعَنَتْ الْمَشَقَّةِ, é a dificuldade. عَنِتُّمْ se torna difícil, algo que tem dificuldade na vida de vocês. Então, se o Islã ele quer ir conforme cada pessoa, naquilo que ela quer, não, eu penso assim, não, mas eu penso do outro lado, eu penso não sei o que, eu penso isso é halal, não, eu penso que aquilo lá não é halal, eu penso que aquilo é haram porque tal, eu penso que aquilo é não sei o que. Então, cada um vai deduzir da forma que ele quer, sendo que o Islã, na realidade, ele não é uma questão da pessoa chegar e pensar da maneira que ele quer. O Islã é algo que foi determinado por Allah subhanahu wa ta'ala, onde as suas regras são determinadas e as pessoas têm que colocar em prática as regras de Allah subhanahu wa ta'ala, sem que eu coloque a minha opinião acima daquilo que o profeta Muhammad alaihi wasallam determinou, nos ensinou em relação ao que? Ao Corão. Então, você tem a regra. A minha opinião contrariou, então esqueça da sua opinião e siga aquilo que foi colocado de regra pelo profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. A minha opinião está de acordo com aquilo que veio no Islã. Alhamdulillah, porque a sua mente é sã, a sua mente é sadia, porque está de acordo com aquilo que Allah determinou e seu mensageiro também. A minha mente foi contra aquilo que Allah determinou, ou o profeta Muhammad alaihi wasallam determinou, a sua mente, ela não está sadia. O que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que consertar. Eu tenho que colocar a minha mente de acordo com aquilo que veio através do profeta Muhammad alaihi wasallam. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, que nos criou, ele sabe o melhor para a nossa vida. Allah que nos criou, ele sabe o que nos beneficia e o que nos não beneficia. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Corão: وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. E talvez vocês gostam e amam algo e isso é pior para vocês. E talvez vocês detestam algo e isso é melhor para vocês.
Aí Allah lhe fala, e Allah conhece e vocês não conhecem. Então aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar, mesmo que eu vejo que aquilo lá é detestável para mim, saiba que se Allah determinou na sua vida, isso é benéfico para você. Ou se Allah colocar algo e você ver que isso, eu tenho que contrariar isso, saiba que você contrariando, você está se prejudicando, mesmo que aquilo lá aparentemente for o que? For bom. Porque Allah ele conhece e não a gente. Allah ele que conhece os detalhes da nossa vida e devemos nós o que? Seguirmos a ordem de Allah. Seguindo a ordem de Allah, essa é a pessoa crente que Allah subhanahu wa ta'ala ele quer em relação a esses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. Se ele obedecesse a vocês em várias questões, isso se tornaria dificultoso para a vida de vocês. Tá. A maneira, como assim? وَلَكِنَّ اللَّهَ. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele citou aqui, esse é um termômetro na nossa fé. Essas palavras que vão vir agora desse versículo, ele é o termômetro da nossa fé. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. O que significa esses versículos? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Allah tornou amado e querido a vocês a crença. A crença ela deve ser amada e querida para os nossos corações. E embelezou-a em vossos corações. Fez com que a crença fosse embelezada dentro dos nossos corações. E vos fez detestar a descrença. Detestar o quê? A descrença. Eu sou uma pessoa crente em Allah subhanahu wa ta'ala. O fulano ele adora uma estátua. Ai, se eu tivesse. Esse termômetro ele está o quê? Não está de acordo com a crença que Allah quer dentro de seu coração. Porque você deve detestar aquilo que Allah detesta. E Allah detesta que a pessoa descrê nele. Que adore alguém junto com ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: e vos fez detestar a descrença. Em primeiro lugar, a descrença de você ser uma pessoa descrente. Isso é detestado para Allah. E fez para os crentes que dentro de seus corações eles detestam qualquer tipo de descrença. Então nosso coração ele tem que estar totalmente puro na crença de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o pior pecado, que seria descrer em Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Allah lhe disse: o pecado fez com que vocês detestassem o que? O pecado. Tem pessoas que falam: ai, se eu pudesse beber bebida alcoólica, porque deve ser gostoso, né? Tal, não sei o que. Esse termômetro ele tem falhas no seu coração. Você tem que detestar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. As proibições que Allah colocar na sua vida, você tem que ter uma fé, essa fé de chegar até você detestar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibir. Allah proibiu a usura, Allah proibiu a bebida alcoólica, Allah proibiu as coisas que... Tudo que Allah proibiu na sua vida, que estão determinadas as proibições no Alcorão e na Sunnah, você tem que proibi-las se você sentir no seu coração que o seu coração não está aceitando essas proibições. Se o seu coração estiver aceitando qualquer uma dessas proibições, desejando elas, é sinal da falha da sua crença. Sinal que o seu coração ele tem uma falha grande em relação aos pecados. E também há desobediência. Então são 3 níveis. O primeiro nível, a descrença. Segundo nível, o pecado. Terceiro nível, desobediência. Eu faço, mas agora não, tal, não sei o quê. Então para você ter a sua fé completa, ela tem que ter as 3 questões. Você não pode desobedecer,
Você não pode cometer o pecado, você não pode descrer em Allah subhanahu wa ta'ala. Se você tiver essas três questões, elas serem detestadas pelo seu coração, saiba que o nível da sua fé está lá em cima. Se tiver alguma falha, você tem que consertar. Qualquer falha você tem que consertar. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Kufr, fusuq, isyan. Allah subhanahu wa ta'ala depois ele fala: أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. O que são os Rashidun? Essas pessoas que são os bem guiados. Ar-Rashid, aquele que é bem guiado por Allah subhanahu wa ta'ala. Tem pessoas que são meio guiadas, tem pessoas que são desviadas. Por isso que nós, quando rezamos, falamos: Ihdina as-sirata al-mustaqim, nos guie para a senda reta. Então, para nós sermos guiados para a senda reta, nós temos que detestar a descrença, temos que detestar os pecados, temos que detestar a desobediência a Deus. O que nós temos que fazer? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Ouvimos e obedecemos. Basta você ouvir uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Você não precisa pensar duas vezes nela. Faça ou não? Não. Já obedeça. قَالُوا سَمِعْنَا, ouvimos e obedecemos. Não somente ouvimos. Tem pessoas que você fala: isso é pecado. Ah, não, eu ouvi. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala que ele fala no Corão, na Surat Al-Anfal: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا يا أيها الذين لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Não sejam iguais àquelas pessoas que dizem ouvimos e na realidade elas não ouviram. سمعنا وهم لا يسمعون. Como ouviram e não ouviram? Ouviram as palavras, só que não ouviram da maneira correta para serem colocadas as palavras em prática. Allah subhanahu wa ta'ala fala: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Os piores dentre os animais, Allah subhanahu wa ta'ala fala, são aqueles que são surdos, aqueles que não ouvem, aqueles que não raciocinam, aqueles que não prestam atenção na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo que Allah determinar na vida deles. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala nesses versículos da Surat Al-Anfal: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا. Se essas pessoas, se Allah realmente soubesse que elas são pessoas do bem, que as pessoas são divididas em duas partes: pessoas do bem, pessoas do mal. As pessoas do bem, para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah encaminha sempre, faz com que elas ouvem a palavra de Allah e coloquem em prática. E aquelas pessoas que não são do bem, ou Allah subhanahu wa ta'ala não deixa elas ouvirem, ou se elas ouvirem, elas ouvem, só que não obedecem. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا. E se Allah soubesse que eles são do bem, Allah sabe que elas não são do bem, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُم. Ele iria fazê-los ouvir. وَلَوْ أَسْمَعَهُم. E se Allah fizer com que eles ouçam a palavra dele, وَلَوْ أَسْمَعَهُم لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Eles iriam se afastar sem colocar em prática a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas são as pessoas do mal. Essas são as pessoas desviadas. Essas não são as pessoas da senda reta. Essas não são as pessoas que nós pedimos para Allah em toda a oração: ó Allah, nos guie para a senda reta. Se você for guiado para a senda reta, você será dentre as pessoas que ouvem e obedecem. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Então, حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. O que é حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ?
tornou querida e amada a vocês a crença. Eu falo, alhamdulillah, que eu falo, la ilaha illallah. Você sente do seu coração que você é privilegiada em relação a essa palavra de falar, la ilaha illallah. É um grande privilégio de você pronunciar que você realmente adora a um único Deus, o Deus que te criou. Esse é um grande privilégio. Imagine outras pessoas, Allah que te criou, Allah que dá a vida para você, Allah que tira a vida, Allah que te dá o sustento, Allah que te dá tudo que você tem na sua vida e você correr para adorar outras coisas por aí. É privilegiada essa pessoa de ter vários deuses por aí? Madeiras, estátuas, não sei o que, pessoas, anjos, gêmeos, sol, lua, nuvem, chuva, não sei o que, pedrinha, palitinho, fitinha, colocar na mão, tudo isso é adoração. Alhamdulillah, quando você fala La ilaha illallah, cai a fitinha, cai os palitinhos, cai as pedras, cai tudo que existe nesse mundo em relação à adoração, somente permanece para que você adore um único Deus que merece todo tipo de adoração. Por isso que você sente essa tranquilidade. Habbaba ilaykum. Você se sente bem. Não é uma pessoa que fala la ilaha illallah. Sentiu alguma coisa? Fala, não há outra divindade além de Allah. Não há outra divindade além de Allah. Uma palavra que é colocada somente pela língua. Não, você tem que sentir ela dentro do seu coração. Se você não sentir ela dentro do coração, porque Allah subhanahu wa ta'ala fala Habbaba ilaykum. Allah fez com que essa palavra seja amada dentro do coração de vocês. Al-Iman, a crença. Al-Iman que seria tudo, não somente a palavra de La ilaha illallah. Chega o mês de jejum, mês de Ramadã. Você vai ficar sem comer e sem beber durante o dia inteiro. A pessoa que não conhece o Islã é um sofrimento. A pessoa que é muçulmana, que fala La ilaha illallah, chega o mês de Ramadã, se você der o mundo inteiro para ele, fala para ele, quebra o jejum. Ele fala, não, que isso? Como quebrar o jejum? Por que você está fazendo esse jejum? Se ele for analisar e sentir mesmo, né, por obediência a Allah, então, mas você não vai fazer, você não vai... você come, bebe, faz, não sei o quê. Não. É uma ordem de Allah. Allah fez com que esse jejum fosse amado por meu coração. Ninguém mais do que Allah, porque eu poderia comer e beber sem que ninguém me visse. Eu poderia praticar pecado sem que Allah me visse. Só que eu faço isso por amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Você levanta durante as noites, no frio, você está lá, cansada, com sono, com frio, mesmo assim, tira aquela coberta, vai lá, toma o banho, faz o wudu para fazer a oração. O que fez com que você fizesse isso? O amor de Allah subhanahu wa ta'ala dentro do seu coração. Habbaba ilaykum al-iman. De você tirar o zakat, seu zakat, e você falar, esse é o meu zakat, entregar para o pobre e necessitado. O que fez com que você tirasse aquilo lá com amor? Iman, a fé. É a sua fé. Então, por isso que todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, para o crente, quando ele faz de coração, ele faz com gosto, ele faz por amor. Então, se você sentir esse amor dentro do seu coração, ele vai refletir em todo o seu corpo. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ, fez com que todas as ordens de Allah, que Allah chamou de fé, elas forem o quê? Amadas no seu coração. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, e embelezou dentro do coração de vocês. Se você colocar essas práticas de Allah subhanahu wa ta'ala na sua vida, da forma como Allah determinou, isso você vai sentir na sua vida também uma felicidade que jamais você conseguirá conquistar a não ser através dessas adorações. Por isso que nós temos, sempre nós falamos, nós temos nosso corpo e a nossa alma. O nosso corpo, ele sente o gosto das coisas com a língua. A nossa alma, ela sente os prazeres das adorações através do coração.
Por isso você tem que sentir toda a adoração. Eu estou tranquila ao praticar a oração. Estou tranquila ao pagar o zakat. Estou tranquila a fazer o jejum. Estou tranquila ao acordar à noite para fazer as práticas das orações. Estou tranquila quando obedeço a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa tranquilidade, ela reflete no seu corpo todo e faz com que você seja uma pessoa mais feliz. Quanto mais você coloca em prática a ordem de Deus, mais você terá uma felicidade maior. Então, a sua felicidade, ela está ali. Entre essas questões que você deve colocar em prática. Diminuiu? Diminui também a sua fé. Aumentou? Aumenta a sua fé. Aumentou a sua fé? Aumenta a sua felicidade. Você chega um momento que, mesmo você sendo uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem nada, que não tem conquista nenhuma mundana, só que você colocou em prática todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah torna com que você fosse a pessoa, você se sente, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Tem vezes que você chega a falar, será que tem alguém no mundo mais feliz do que eu? Eu duvido. E às vezes se você colocar a mão no bolso, você não tem nem um centavo. Por quê? Está com Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós em relação a esses versículos, que nós sejamos pessoas que as ordens de Allah embelezam os nossos corações. Que sejam amadas aos nossos corações. Aquilo que é pecado, que seja detestado pelos nossos corações. Essa é a regra final. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que os nossos corações sejam sempre cheios de fé, sempre cheios de amor a Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que Allah determinar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.